Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia, fazer algumas atualizações sobre a Covid-19 no momento difícil do Brasil, onde diversas localidades estão praticamente sem leitos de UTI para tratar as formas graves da Covid-19. Primeira atualização, então, sobre a cepa P1, se sabe muito pouco, certo? Então não achem que isso aí é definitivo, mas qual é a impressão que se tem? Ou seja, não estou dizendo que já tem dados na literatura conclusivos sobre isso. Impressão que a cepa P1 ela transmite mais facilmente, certo? Esse é o primeiro, a primeira característica dela, o que fez com que provavelmente esse boom de casos em alguns locais do país seja provavelmente pela P1, né? Já se identificou aqui no Rio Grande do Sul a P1, a cepa que originalmente foi identificada em Manaus, circulando de forma na população, certo? Tem transmissão sustentada na população. Então, mais gente ficou doente ao mesmo tempo, certo? E mais gente jovem pegou a doença, ou por aglomeração, nas festas finais de ano ou do carnaval, fazendo com que estatisticamente mais jovens tenham internado com doença grave. Quando tu tem uma doença que causa pouca severidade em jovens, mas tu tem muitos jovens infectados ao mesmo tempo, é óbvio que vai aparecer mais jovens também internando nos hospitais. Então, nos parece também que a cepa P1, e aqui eu digo nos parece, ela parece ser mais inflamatória, certo? E com mais frequência a gente está vendo pacientes com lesão pulmonar mais severa, o famoso vidro fosco, que eu tenho outro vídeo que eu falo sobre isso. A cepa P1 ainda tem uma mutação, certo? Mutação E484K, que parece que pode escapar de algumas vacinas, né? Não totalmente e não comprovado ainda. Já temos literatura sobre isso de testes in vitro, né? Mas ainda faltam estudos populacionais, até porque a gente tem pouca gente vacinada e ainda assim temos pouca genotipagem do vírus para saber se a cepa P1 está driblando, digamos assim, a vacina ou não, certo? Mas o que mais aparece ali, vou botar na tela para vocês aqui, eu tinha publicado isso no Instagram, parece que algumas vacinas vão sofrer um pouco mais do que outras. Teremos que aguardar os estudos definitivos para termos certeza que é isso que está acontecendo. Segundo update aqui, vou botar na tela para vocês, saiu aqui em fevereiro, dia 5, que pacientes gestantes vão um pouco pior com Covid. Isso é novidade. Até agora não se tinha dados na literatura sobre o acometimento em gestantes de doença mais grave, como aconteceu em 2009 no H1N1, onde a gente via na UTI diversas gestantes. A gestante vai muito mal com influenza e com H1, especialmente foi muito mal com H1N1, mas aqui mostrando que gestantes internam bem mais do que, pelo menos 5 vezes mais do que pacientes não gestantes na mesma faixa etária pela Covid-19. Então, mostrando ali um alerta, acho que tem que ter mais estudos sobre isso, que gestante tem um fator de risco aí para doença um pouco mais severa pelo SARS-CoV-2. Próximo slide, artigo bem interessante, a prevalência da disfunção olfatória, perda de olfato ou perda de paladar. Já temos um vídeo aqui no canal sobre isso, mas alguns dados bem mais robustos agora, mostrando quem tem perda severa do olfato, né, 5% deles permanecem sem olfato depois de 6 meses. A gente achava, nos parecia antes que recuperava um pouco mais rápido, mas nessas perdas severas acontece do paciente ficar mais tempo sem olfato. Temos que acompanhar. Tem um vídeo sobre isso também, sobre treinamento olfativo e possíveis drogas que podem ser usadas para melhorar. O que chama atenção, e essa é a boa notícia, é que, pelo artigo aqui, quem perde olfato tem doença mais leve. Então, a grande maioria dos pacientes que perdem olfato, perdeu olfato, alterou o gosto, a doença normalmente é leve ou moderada pela Covid-19. Então, dentro da doença, a gente observou aqui no artigo que perdeu o olfato, doença mais leve. Interessante. Aqui, o Cursors é o uso de antibióticos, só para lembrar para vocês. Talvez seja o maior livro de antibioterapia, antifúngicos e antiparasitários, mostrando que, eu sublinhei para vocês, que hidroxicloroquina também tem ação antiviral. Então, essas drogas reposicionadas, que estão sendo usadas para o tratamento
precoce, né, da Covid-19, já vinham na literatura mostrando há muito tempo que são drogas antivirais também. Ao contrário do que alguns dizem e ao contrário do que alguns tapam os olhos para isso. Então eu posso mostrar aqui outro slide para vocês, que a cloroquina é um potente inibidor da SARS, coronavírus, né? Artigo de 2005. Esse não é o SARS-CoV-2, esse é o SARS-CoV-1, certo? Então desde lá já se vinha estudando a hidroxicloroquina ou a cloroquina com o uso antiviral, já na literatura consolidada e cada vez mais mostrando, mas a gente sabe que a fase viral é bem no início, então o tratamento tem que ser bem no início também. Não adianta dar hidroxicloroquina em dose alta, não adianta dar hidroxicloroquina depois de vários dias de doença, porque ela não vai se encontrar com o vírus já foi, ficou a resposta inflamatória. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se confirmar aqui a P1, a cepa provinda ou identificada primeiramente em Manaus, ela é realmente uma cepa mais, digamos assim, potente, uma cepa um pouco mais virulenta, mas que nunca fica importante o tratamento precoce, que eu acredito que eu faço. E, claro, com consenso das partes, né, com a autonomia do médico e do seu paciente, decidir o que é melhor para ele e o que pode ser oferecido nesse momento em que não temos leitos. Então, mais um motivo para ser um pouco mais agressivo no tratamento da Covid-19. Lembro ainda para vocês que circulou nas redes sociais o problema de hepatotoxicidade da ivermectina. Olha, se usa ivermectina aos montes em diversos países há muitos anos, há 30 anos, e ela tem uma metabolização inclusive intestinal, não é nem hepática. Então, acho que esses relatos assim são mais para gerar pânico, uma droga barata, que não precisa de receita médica. Não estou dizendo que é para se automedicar, consulte seu médico sempre. O médico ele é copartícipe do tratamento e ele assume parte da responsabilidade do tratamento do paciente. Então, quando se está doente, tem que ter alguém de fora para ajudar e escolher as melhores doses, o tempo de tratamento e pesar os custos-benefícios, os riscos-benefícios que essas drogas podem ter no tratamento da Covid-19, principalmente dependendo da fase que o paciente está. Então, esse é um rápido update que eu estava dando, que eu estava devendo para vocês, mas nós estamos no meio da tempestade, atendendo Covid todos os dias, na linha de frente, no campo, e fazendo o nosso melhor para que os pacientes saiam bem dessa doença, dessa pandemia, que vai acabar, acreditem em nós. Isso aí vai chegar ao fim, as vacinas já estão sendo aplicadas e nós temos tudo para vencer essa doença ainda esse ano. Grande abraço a todos, sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.